Olá, companheiros e companheiras da borracha. Hoje sou Irani, trabalho na empresa Michelin e sou diretora do sindicato aqui no Sintrabor. Hoje estamos aqui para falar com a nossa companheira Angélica, que foi quem deu a palestra no sindicato, na colônia de férias, no encontro de mulheres, no dia 1 e 2 de abril. Então, a nossa grande companheira, ela é graduada em Serviço Social, mestrada em Educação Pública, curso na extensão da USP, de Identidade de Gênero, Raça e Etnia, especialista em itinerário formativo pela agência CIDA do Canadá. E ela vai falar um pouquinho sobre as questões atuais das mulheres. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edivânia, né? Também juntamente com a Irani, eu trabalho na empresa Michelin e sou diretora de base também do Sintrabor lá, né? Então, assim, eu já vou dar o espaço, a palavra para quem é de direito, né? E depois eu volto a falar mais um pouquinho com vocês. Bom dia a vocês, a diretoria do sindicato, a todos os nossos companheiros e companheiras das empresas. É um prazer estar aqui, foi um prazer estar no dia 1º de abril, né? Com aquelas mulheres maravilhosas, né? E quanto à apresentação, eu quero deixar uma coisa bem clara, né? A formação da gente é ótimo, é maravilhoso, a questão da formação acadêmica, mas o principal é a sensibilidade que a gente tem que adquirir de escutar o trabalhador, escutar a nossa população, né? E a experiência, eu também fui do movimento sindical, me indignava uma série de situações da nossa classe trabalhadora, e aí eu fui me aprofundar um pouquinho mais. E quanto às mulheres, bom, eu sou mulher, né? Nós somos mulheres, né? E normalmente a gente sempre ouve, atualmente a gente ouve assim, é teu lugar de fala, né? O lugar de fala é aquilo que a gente vivencia de fato, né? Então nós, por sermos mulheres, é o nosso lugar de fala, né? Os homens podem ficar à vontade para falar sobre nós, mas ele fala sobre nós. Nós falamos de nós. Esse diferencial eu acho muito importante. E a gente vem de um processo cultural em que a mulher está sempre subjugada. Avançou muito, avançou. Nós avançamos absurdamente comparado a séculos passados, né? Só que a gente ainda sofre um estigma muito grande e a própria mulher, ela não se reconhece no espaço público. Ultimamente eu tenho conversado a respeito disso. A gente vem de uma experiência do espaço privado, ou seja, dentro da nossa casa, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos filhos. E o que eu percebo nos trabalhos que eu realizo com mulheres é que a mulher não está reconhecendo o seu próprio valor. Então, quando a gente fala para a mulher, vamos ocupar espaços públicos, olha, participa do movimento sindical, né? Participa como delegadas, porque agora a gente vai começar a surgir uma série de eventos para empoderar nós mulheres. Ela fala, mas será que eu tenho capacidade para isso? Ainda tem aquela insegurança, né, Angélica, de achar que ela não é capaz, né? Que ela não é capaz, que ela vai abrir a boca e falar bobagem. Não importa, a gente tem que abrir a boca e falar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vivencia, o que a gente tem de experiência de vida e sensibilidade dentro, que são resultados das inúmeras atividades que a gente exerce na vida, é muito grande. A gente só precisa se apropriar de tudo isso. Né? Tanto se fala do empoderamento. O que é empoderamento? O empoderamento é falar, opa, gente, espera um pouquinho. Eu quero respeito, eu tenho a capacidade de, seja o que for, né? E eu quero ser respeitada. Eu acho que esses pontos são os principais. Acho que falhou. Não, e também, qual a importância também, né, da gente se reunir hoje, fazer esse podcast, né, que é o encontro, né? Sim. Por quê? Pra gente relembrar um pouco do que a gente viveu no dia 1º de abril, né, no dia 1º e no dia 2, porque foram dias marcantes na vida das mulheres, né? Foi de uma grande valia para elas, tudo que aconteceu naquele dia, e que também passar o recado do quê? Que a gente não tá parando, que a gente vai dar continuidade a esse trabalho. Uma coisa que é muito importante, que a gente pegou para mencionar hoje,
hoje nesse encontro aqui com a gente, é que no dia 4 de maio teve o quê? Teve a aprovação do projeto-lei da igualdade de salário entre homens e mulheres. Então, quer dizer, são coisas que as mulheres vêm lutando muito para ter conquistas, e olha quanto tempo que a gente vem, né? A mulher trabalha no mesmo cargo que o homem, mas recebe 78% a menos. E por que isso? Né? Sendo que a mulher, ela desempenha muito mais funções, tanto em casa quanto no mercado de trabalho, e ela não é respeitada, não é, né, reconhecida. Então, no dia 4 de maio foi aprovado esse projeto-lei de igualdade salarial entre homens e mulheres. Mas, do mesmo jeito, também nos entristece o quê, Angélica? Saber que de 36 votos que foram contra essa votação, 10 eram mulheres, 10 eram deputadas. Essas deputadas, elas recebem o mesmo salário que os deputados homens. E elas não votaram a favor das mulheres, a classe feminina, receber o mesmo salário que os homens. Então, de que lado que elas estão? Que mulheres são essas? Será que realmente elas representam a nossa classe? Né? Então, são coisas assim que a gente tem que parar para pensar. E é muito importante nós mulheres estarmos ligadas no mundo político, né? Porque isso é um avanço que a gente vai ter, né? Inclusive também a gente até trouxe aqui, eu e a Irani e as outras diretoras do Sintrabor, nós vamos estar fazendo durante o ano alguns projetos, né? Alguns trabalhos para a gente ter um ano. Não ter só o encontro de mulheres, não ter só o Outubro Rosa. Então nós vamos trabalhar nas fábricas com as mulheres, fazer alguns encontros, saberem das dificuldades de vocês, dos problemas de vocês, o que vocês gostariam de estar discutindo, né, para a gente poder se aproximar mais. E preparar vocês também para hoje, como nós somos aqui diretores de sindicato, vocês também possam ser no futuro. Né? E nós precisamos de delegadas sindicais, então vai ser todo um trabalho que a gente vai estar dando início aí. A gente conta muito com o apoio de vocês, com o seu apoio, né, Maria Angélica? A gente sabe que você, né, dá essa formação também, né? Então a gente assim gostaria de já poder contar também. Eu gostaria, até em cima do que você falou, tem alguns pontos que eu acho que a gente tem que deixar bem claro. É muito comum a gente ouvir, principalmente diretoras sindicais, que eu já fui também, quando a gente vai trabalhar com a base, eu não gosto de política, né? E a política é inserida em todos os atos da nossa vida, todos os dias, no nosso cotidiano, né? E quando você fala da lei que foi aprovada, da igualdade salarial, não basta só a lei ser aprovada. A gente vê que nós temos a Lei Maria da Penha e a gente ainda continua com índice de violência altíssimo, o feminicídio, mulheres morrendo a todos os dias, né? Então isso significa que nós temos a lei, só que é necessária a transformação da sociedade, da cultura, das pessoas, para que se apropriem da lei. Então, quando eu falo da questão da política, por exemplo, essas 10 deputadas que foram contra a igualdade salarial da mulher, né? Nossa, mas ela é mulher, né? Como que ela age contra a mulher? Porque aí entra o processo político. O Brasil vem vivenciando, desde 2012, a formação da extrema-direita. Né? Isso é muito sério, mas é muito sério. Essas 10 mulheres, na realidade, elas são de direita. E o que é direita, o que é esquerda? De uma forma bem simples, né? Nós temos o capitalismo. Quem é a favor da justiça social? E quem acha que não é necessário, a sociedade é toda igual e não existe diferenças. E se eu trabalho e não ganho a mesma coisa, a culpa é minha, eu que não me esforcei o suficiente para ganhar. Essas 10 deputadas que foram contra, né, votaram contra, então é óbvio que elas são de direita. Portanto, ela está lá para quê? Para defender o direito da minoria que detém o poder econômico. Ela, obviamente, está com o salário dela igual, ela é deputada federal, ela ganha tanto homem quanto mulher o mesmo. Mas ela não está preocupada com a classe trabalhadora. Né? Por quê? Porque se ganha igual, você imagina, ela está representando o empresariado não quer isso. Exato. Né? O capital não quer isso. O capital então, só quer ganhar, né? Só quer ganhar quanto mais. Ele não quer dividir. Não quer dividir. Então eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, como eu disse anteriormente, dessa extrema direita que foi se fortalecendo desde o final de 2012, né? Passamos pelo esse último governo, 4 anos, que não reconheceu e muito pelo contrário desrespeitou nós mulheres.
Nós tínhamos, nos governos de 2003 até 2014, quando foi dado o golpe na Dilma, nós tínhamos as conferências municipais, estaduais e federais de mulheres, de vários segmentos da sociedade. A gente está fechando aqui porque a gente está discutindo hoje a questão da mulher. E nessas conferências era discutido todos os problemas que nós vivenciamos no dia a dia, todas as dificuldades. A gente sabe perfeitamente, a mulher sai para o mercado de trabalho, mas a responsabilidade doméstica continua nas nossas costas. Ah, tem vários homens que já estão compartilhando? Tem. Mas ainda tem muitos homens que ainda não conseguiram sair daquela visão machista. Tem outro ponto, a questão do feminismo. Quantas vezes a gente fala, ai, feminismo? A gente ouve as pessoas falarem como se fosse uma coisa ruim. Feminismo é aquele monte de mulher insatisfeita, infeliz, que estão lá brigando. Não, a gente não está brigando. A gente está discutindo tudo aquilo que a gente vivencia e que ainda não é visto pela sociedade. Tudo aquilo que na realidade o sexismo, ou seja, aquilo que nos deixa de alguma forma subalternas, a gente está falando, oi, espera um pouquinho, gente, espera um pouquinho, não é assim. Vamos nos respeitar, o que a gente precisa é isso. A mulher, além da igualdade, a gente sempre tem que estar discutindo a equidade. Porque a equidade é dar àquele que precisa mais. E a gente precisa avançar muito. Então, quando a gente tem 10 deputados, que a gente tem muito mais, né? A gente está com um congresso muito complicado, né? A representatividade da mulher lá ainda está muito pequena, né? Então, o que a gente está objetiva com essa fala, com essa conversa, com o trabalho que vocês fizeram no dia 1º, dia 2 de abril, é mostrar para as mulheres que elas precisam ocupar o espaço público, que é legítimo a gente se candidatar para o que a gente quiser e que a gente tem competência de assumir os cargos. A gente tem que estar mais unidas em grupos, por isso que eu estou achando sensacional essa proposta que vocês estão estudando, que o Sindicato dos Trabalhadores da Borracha estão estudando, de não só falar sobre mulher em março, e sim falar como a mulher durante o ano inteiro, para essa mulher perceber, peraí, eu tenho poder, eu tenho inteligência, eu tenho capacidade e eu quero ser ouvida. E é legítimo eu estar nos espaços públicos para que quando há uma votação como essa, estejamos lá para defender a classe trabalhadora. A gente está passando por um problema de questão de identidade. Eu observei em uns trabalhos que eu fiz, as pessoas precisam entender qual classe pertence. Se eu não tenho capital, se eu não sou dona das máquinas, eu sou classe trabalhadora. Exato. Eu sou classe trabalhadora, eu dependo de um salário, eu dependo da minha força de trabalho. Se eu sou classe trabalhadora, eu tenho que estar unido para a gente melhorar cada vez mais a qualidade de vida nossa, dos nossos filhos, dos nossos futuros netos, da sociedade de uma forma geral. A gente precisa de justiça social. E é como aquela frase que fala, né? A mulher, ela pode estar onde ela quiser, né? E ela precisa estar em todos os lugares, e principalmente no espaço de poder, né? Sim! Para ela poder tomar decisão, né? Mas, Angélica, você acha que a violência é cultural? A violência é cultural. Se a gente for estudar 500 anos antes de Cristo, você já vai encontrar documentações em que a vida da mulher valia menos do que a vida do homem, né? E aí vai vindo nesse crescente. Então era natural. Há quantos e quantos séculos que poderiam matar a mulher dependendo da situação que ocorresse no casal? O Brasil mesmo tinha uma lei que só em 2000 ela foi transformada, que o adultério na mulher era crime, no homem não. Então você acha e o homem sempre nos viu. Quando eu falo homem, eu não estou criticando o homem, eu estou falando do processo cultural que esse homem também vivencia,
né? Ele foi educado dessa forma, né? E que a mulher também vivencia. Então, se a gente está numa posição agora de buscar o nosso espaço, com uma série de questionamentos, o homem também passa por uma série de questionamentos. Ele também precisa fazer essas discussões. Um amigo meu que é psicanalista, ele fala, Angélica, os homens com uma faixa etária mais avançada, eles nem questionam o machismo, porque para eles nunca tem o machismo. Eu estou vendo em consultório alguns jovens que trazem alguma situação e falam, eu estou sendo machista. Ele pelo menos se questiona. Né? Então a gente está dentro dessa sociedade. Não é homem contra mulher e mulher contra homem. São todos tentando entender o que a gente vivenciou até hoje e onde a gente muda. A mulher não é propriedade do homem. Então, tudo que a gente vê de violência, de feminicídio, é porque esse homem enxerga essa mulher como objeto, como propriedade. Você é minha. Se você é minha, ou você me obedece, ou eu faço o que eu quiser com você. Ah, é amor? Não. Onde há amor, não há violência. Sentimento de posse, né? Sentimento de posse. E a gente, muitas vezes, a gente fala assim, nossa, quantas vezes a gente vê situações de mulheres que estão apanhando e não saem daquela condição. E às vezes, as pessoas falam assim, também aquela lá gosta de apanhar, hein? Não é simples desse jeito. Ela já está tão enraizada naquele processo psicológico de subalternização, que ela própria, sem saber, se aceita como objeto. E por incrível que pareça, é aquela tal frase, é ruim com ele, pior sem ele, né? É uma frase terrível. São falas que a gente vê aí no dia a dia, só que essas falas entram dentro da nossa cabeça. É esse o condicionamento cultural que é o perigo. E aí essa mulher, ela não se vê com força para sair daquela relação, porque aí junta toda uma carência afetiva, todo um condicionamento cultural e psicológico, e esse homem que durante séculos e séculos se vê como dono dessa mulher. Às vezes até uma dependência financeira, né, gente? Dependência financeira. Infelizmente. Você sabe o que eu vejo? A dependência financeira existe sem dúvida nenhuma, mas eu estou observando que a dependência afetiva, ela ainda é maior que a financeira, porque eu já vi várias mulheres com trabalhos que eu faço em favelas, tal, que elas não têm nada, mas elas rodam lá, aí elas se revoltam, não importa que está sem comer, elas encerram. Eu vejo na classe média alta, sofre muita violência também, mas o cartão de crédito como se compensasse, entendeu? Então se submetem a algumas situações e tentam justificar porque estava muito cansado, porque anda nervoso, mas é um bom pai. Quem é bom pai se bate na mãe. Não tem como. Então todas essas questões, por isso que eu acho assim importantíssimo o trabalho que vocês estão se propondo a desenvolver, porque todas essas questões, é muito legal quando a gente forma grupo de mulheres em que só as mulheres vão estar colocando as suas experiências, as suas dores, os seus aprendizados, e vai vendo essa troca. Aí eu vou perceber, pera um pouquinho, o que acontece na minha casa acontece na dela também. Não estou sozinha. Não estou sozinha. Como é que a gente pode fazer esse trabalho, nos fortalecermos enquanto grupo? Aí sim começa a ter o fortalecimento e você vai rompendo esse condicionamento cultural e social e político. Essa foi a nossa querida Angélica, né? Que falou tudo isso e um pouco mais do nosso encontro de mulheres, né? Então a gente agradece, né, a oportunidade dela ter vindo aqui e dado esse panorâmica, né, esse panorama do que acontece na vida das mulheres, né? E que é muito importante que a mulher esteja no espaço de poder, que ela seja dona de si, que ela saiba que ela pode estar aonde estiver. Muito obrigada. Obrigada, Angélica. Angélica. Quero te agradecer, Angélica. Muito obrigada por você ceder esse espaço, né? Porque você veio para cá, você devia ter um monte de coisas para fazer, mas você deu essa oportunidade de falar com a gente, falar com as mulheres borracheiras e todas as categorias, né? Porque não é só a borracha que é alcançada através da mídia de Assim Acabou. Então, assim, a gente quer te agradecer muito e a gente quer te falar também que a gente conta contigo nesse trabalho que a gente vai fazer, tá bom? Então, você sinta super à vontade de estar conosco, né? E vocês, mulheres, acreditem em vocês.
Bom, quem tem que agradecer aqui sou eu, né? Para mim é um prazer sempre estar podendo contribuir com a nossa classe trabalhadora, podendo trazer informações e trocando, né? Porque a gente sempre está num processo de aprendizado. E eu estou à inteira disposição para a gente poder fortalecer essas mulheres cada vez mais. É um prazer mesmo, viu? Eu agradeço muito o convite. Bacana. Obrigada. Juntas somos mais fortes! Uhul!